Olá, este é o nosso terceiro vídeo do módulo 3 do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos explorar as características do protocolo UDP. O protocolo UDP ele vem de User Datagram Protocol, ou protocolo de datagramas de usuário. Ele foi definido na RFC 768 e uma das características primárias deste protocolo da camada de transporte é a sua simplicidade, já que ele adiciona praticamente nada de funcionalidade à camada de rede, as funcionalidades já providas à camada de rede. Então, enquanto que o protocolo TCP você tem uma lista imensa de funcionalidades como controle de fluxo, controle de congestionamento, controle de erro, estabelecimento de conexão, ordenamento. No caso do DP, nós basicamente temos o serviço de multiplexação e demultiplexação dos segmentos, dos pacotes transmitidos, e uma verificação de erros extremamente simples, onde é basicamente feita apenas a detecção de erros, não sendo realizado nenhum tipo de correção de erros, tá certo? E aí, muitas vezes a gente pensa por que a gente poderia vir a escolher um protocolo UDP ao invés do protocolo TCP, já que o TCP tem muito mais funcionalidades. A questão é que, a depender das características da aplicação, o protocolo UDP ele pode vir a fornecer um desempenho melhor e um controle melhor para a aplicação, já que no caso do protocolo UDP, a aplicação basicamente ela tem um controle sobre todo o processo de transmissão. Ele é capaz de controlar, por exemplo, quando um dado pacote deve ser transmitido, qual é a taxa de transmissão. Então você tem esse controle ao nível de aplicação de, por exemplo, qual a frequência com que você vai transmitir pacotes. Enquanto que no TCP nós não temos esse controle. Tudo é feito de modo interno pelo UDP ou pelo TCP. Por conta disso, muitas vezes fala-se que quando nós estamos usando o UDP, a aplicação está falando praticamente direto com o IP, já que nós, tirando a multiplexação e o controle de erro, nós não temos nenhum outro serviço fornecido pelo UDP. Uma outra característica é que no caso do UDP, ele é um protocolo não orientado para a conexão. E aí quando nós falamos que um protocolo ele é orientado à conexão ou ele não é orientado à conexão, nós estamos querendo dizer basicamente se o protocolo, antes de realizar o processo de transmissão efetiva dos dados do usuário, você tem algum processo prévio de negociação, de configuração. No caso do UDP, isso não ocorre. Então, na prática, quando uma aplicação deseja enviar um pacote UDP, ele simplesmente empacota o pacote e envia, sem sequer ter avisado previamente a conexão ao processo de destino, que ele vai enviar um pacote sem sequer saber, até mesmo se tem alguém escutando. Isso é diferente do que acontece, por exemplo, no TCP, onde antes de enviar qualquer pacote de dados do usuário, você tem um processo de estabelecimento de conexão, onde o cliente ele vai mandar alguns pacotes de configuração prévios para o servidor, para que ambos os lados estejam cientes que vai haver um processo de comunicação. Então, isso é que acontece nos protocolos orientados à conexão, e no UDP isso não acontece. E aí, considerando isso, a depender da aplicação, nós podemos ter, como a gente já viu lá atrás, lá no nosso módulo 2, a escolha do TCP e do UDP. Nós temos alguns cenários
onde o UDP ele pode ser utilizado, como por exemplo, um serviço de arquivo remoto, na questão de recepção de multimídia, telefonia pela internet, gerenciamento de rede, protocolos de roteamento, e aqui nós temos alguns exemplos, SNMP, o RIP, ou até mesmo a questão de tradução de nomes, que é o exemplo do DNS. Então, são todos exemplos de protocolos que são utilizados para o caso que utilizam como protocolo subjacente o UDP. Aqui em cima nós temos os exemplos que utilizam o TCP, SMTP, Telnet, HTTP, FTP, um torrent, enfim. Nós também temos uma lista bastante extensa de protocolos. Muitas vezes o protocolo UDP ele não é utilizado como protocolo subjacente porque muitas vezes ele é mal visto pelos administradores de rede, já que o UDP ele não fornece nenhum tipo de controle da transmissão sendo realizada. Isso tem como principal impacto o quê? Uma aplicação mal configurada, mal definida, pode eventualmente sobrecarregar uma rede. E aí, por conta disso, é comum você ver políticas de controle de acesso de dados, de firewalls, que bloqueiem pacotes UDP. Aí, por conta disso, muitas aplicações elas são desenvolvidas em UDP, em TCP, não por conta das características do TCP, mas por conta de que o TCP normalmente ele não é bloqueado. Em relação à estrutura do pacote UDP, ele é extremamente simples. O que nós vamos ter, para o caso do UDP, nós vamos ter o quê? O número da porta de origem e da porta de destino, que vão servir para multiplexação, demultiplexação, o comprimento do pacote em bytes, então aqui vai indicar quantos bytes o pacote, a mensagem da aplicação vai ter, e finalmente o campo de soma de verificação, onde esse campo vai ter como princípio básico a possibilidade da gente detectar se algum bit nesse nosso pacote UDP ele teve algum tipo de corrupção. E que cenários isso poderia acontecer? O pacote está sendo transmitido no meio sem fio, e aí algum dos bits que eram 0 ele foi mal decodificado para 1, ou o pacote ele foi armazenado no roteador para a transmissão e por algum problema na memória do roteador, um daqueles bits que era 0 se tornou 1. Então cabe a essa soma de verificação fazer justamente essa detecção. Existem diferentes mecanismos de detecção e correção de erros, onde há mecanismos mais complexos que nós somos capazes de tanto detectar que houve um erro e onde houve o erro. Esse é o mundo ideal, porque se você consegue detectar onde houve o erro num sistema binário, na prática você é capaz de corrigir ele, porque se você sabe que houve um erro no primeiro bit, que ali está aparecendo 1, mas deveria ser 0, então você é capaz de corrigir. E há os sistemas mais simplificados, onde nós somos capazes apenas de detectar se houve erro, mas não em que ponto do dado aquele erro aconteceu. Então, no caso do UDP, realiza-se apenas a detecção do erro. Então, apenas ele sabe, olha, nesse pacote houve erro ou não houve erro. E o que o UDP faz, basicamente ele vai fazer essa verificação, e nós temos um mecanismo de detecção de erro a nível de camada de transporte, porque o protocolo ele foi projetado para não se confiar necessariamente nos protocolos subjacentes, como por exemplo no protocolo de camada de enlace, que muitas vezes tem também detecção de erro, mas pela questão de isolamento entre as camadas,
Muitas vezes algumas funcionalidades elas são sobrepostas, onde o processo de correção de erros é normalmente o mais comum entre eles. Para o caso do UDP, o mecanismo de verificação de erros, ele vai utilizar como modelo básico o mecanismo chamado de complemento de 1, onde para cada palavra de 16 bits, todas as palavras vão ser agrupadas e somadas. Isso vai gerar um valor a ser enviado para o destino, justamente nesse campo de soma de verificação. E a partir desse campo de soma de verificação, que quando chegar no destino, o destinatário é capaz de saber se houve ou não erros nesse pacote. Como exemplo dessa soma de verificação, vou apresentar um exemplo bem simplificado aqui. No caso do UDP, todos os bits do nosso pacote, eles são divididos em blocos de 16 bits, ou seja, de 2 bytes. Onde cada um desses 2 bytes nós damos o nome de palavra. Então, na prática, para o processo de soma de verificação, nós vamos pegar palavras de 16 bits. Então, cada um dos blocos de 16 bits até compor todo o nosso pacote UDP. Para exemplificar o processo de soma de verificação, vamos considerar um exemplo onde a palavra ela tem 5 bits apenas para simplificar nossas contas. E eu quero transmitir 3 palavras de 5 bits, onde eu tenho, por exemplo, os seguintes valores. A primeira palavra 1, 0, 1, 0, 1. A segunda palavra 0, 0, 1, 1, 0. E finalmente a terceira palavra 1, 1, 0, 1, 0. O passo inicial, eu vou pegar as duas primeiras palavras para fazer a soma. Então, P1, o primeiro passo seria eu somar as duas primeiras palavras. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Fazer a soma binária entre elas, que vai gerar o seguinte resultado. 1, 1, 0, 1, 1. Esse vai ser o primeiro valor, que vai ser um valor intermediário. O passo 2 seria eu somar esse valor intermediário com o terceiro bloco. Então, eu vou somar aqui. 1, 1, 0, 1, 1, com o valor com o terceiro bloco. 1, 1, 0, 1, 0. Que vai me gerar o seguinte resultado. 1, 0, 1, 0, 1. E aí nós temos mais um aqui na nossa soma binária. Que o que vai acontecer é esse valor do 1 aqui, ele vai voltar para somar com um bit menos significativo. Então, ele vai vir aqui 1 aqui. Vamos fazer uma nova soma. 0, 1, 1, 0 e 1. O último estágio seria pegar o valor da soma de verificação e inverter, ou seja, onde tiver 1 se torna 0 e onde tiver 0 se torna 1. Então, nosso passo 3
seria eu inverter, que vai gerar o seguinte valor: 0, 1, 0, 0, 1. Esse resultado seria o valor que iria ser enviado no nosso campo de soma de verificação. O que vai acontecer no destino é o seguinte: o cliente ele vai somar o valor obtido, vai somar novamente os 3 blocos, refazer o mesmo processo e somar com a soma de verificação. Então vamos pensar um cenário simples onde esses 3 valores cheguem de modo íntegro. Então o valor calculado vai ser esse aqui, 1, 0, 1, 0. Então vou somar esse valor aqui com o valor da soma de verificação enviada. E aí o resultado obrigatoriamente vai ter que dar uma sequência de 5 números 1s. Tudo tem que dar 1. Se isso acontecer, quer dizer que não foi detectado o erro. Tá certo? É importante ter isso em mente, que eu estou falando que não é que não houve erro, mas sim que não foi detectado erro. Então pode acontecer, por exemplo, de ocorrer um erro e esse erro não ser detectado. Tá certo? Como exemplo, vamos supor que nesses blocos a serem enviados, o primeiro bit, o bit menos significativo do primeiro bloco, ele foi convertido erroneamente de 1, foi lido como 0, enquanto que o primeiro bit do segundo bloco, ele foi erroneamente lido de 0 para 1. E isso vai gerar um erro de falso negativo. Então a gente não vai achar que o número está ok, que não houve erro, quando na verdade houve.